Bora falar de uma nova apresentação do Banco do Brasil, o BB Investor Day, que ocorreu durante essa semana. Vamos falar dos diversos investimentos em inteligência artificial que vem gerando resultados para o banco, as medidas da inadimplência no agronegócio. Vamos falar da alta fatia de mercado que o Banco do Brasil tem conseguido no novo crédito consignado do trabalhador. E no final dos slides, quero mostrar um pouco das perspectivas para o Banco do Brasil, tanto em dividendos quanto em retornos para 2025 e para 2026. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Então no dia 24 de setembro ocorreu o Investor Day do Banco do Brasil e eu retirei os slides mais importantes na minha visão. Então hoje, olhando o resumo da cadeia de eventos que o BB vem diagnosticando dentro dos erros que ocorreram, então eles citam os fatores conjunturais de culturas e eventos climáticos no agro, movimentos de recuperações judiciais, maiores atrasos de pagamentos a partir de abril, desvio das premissas do guidance que foram revisadas no segundo TRI de 2025, a suspensão dos intervalos de margem financeira bruta, provisão e lucro, e então medidas estratégicas, táticas operacionais de correção. Então o Banco do Brasil destacou dentro da apresentação que 2025 foi um teste de resiliência, mas para 2026 eles já prevêem a retomada do crescimento. E eu vejo que diversos analistas concordam com isso. Eles acreditam que para o segundo semestre de 2026 o Banco do Brasil já possa conseguir sua retomada. E citando alguns ajustes táticos, uma nova matriz de resiliência, revisão nas esteiras de cobrança, uso intensivo da inteligência artificial no processo de crédito, um novo framework de garantias, desembolso seletivo. Então o Banco do Brasil está mais criterioso no momento de fazer empréstimos, porque eles viram que a carteira de crédito do Banco do Brasil não tinha uma seletividade muito correta, então estava emprestando de uma forma não seletiva. E outro destaque é a atuação judicial e protesto que o Banco do Brasil vem citando, que tem feito de uma forma mais forte, mais rigorosa. E eu queria também dar um destaque para a medida provisória 1314, que foi sancionada no início de setembro, em que o governo federal destinou cerca de 12 bilhões para pequenos e médios agricultores, justamente para auxiliar tanto o Banco do Brasil quanto esses pequenos e médios agricultores brasileiros. E os gestores do Banco do Brasil destacaram que nos últimos 5 anos conseguiram aumentar a eficiência em 50%, desburocratizando seus processos, com estruturas mais leves, integradas e resolutivas. Outro ponto são os diversos espaços compartilhados entre agências, em que eles preveem que 51 agências atuarão nesse modelo até o final de 2026, o que reduz em 40% as suas despesas. E a loja BB correspondente, que aumenta em 70% na economia operacional. O BB ainda destaca que é presente em 93% dos municípios brasileiros, com mais de 15 milhões de clientes por mês, 30 milhões de clientes recorrentes, porque tem muitos bancos que divulgam os clientes, mas às vezes a pessoa vai lá, abre conta e nunca movimentam. Você pode perceber que muitas vezes você tem conta em 3, 4, 5 bancos diferentes, mas só usa um banco para poder movimentar. Então o Banco do Brasil destaca esses clientes recorrentes, 20 milhões de clientes atendidos pelo WhatsApp, e o banco destacou muita inteligência artificial, em que eles vêm se baseando seus modelos de negócio para poder crescer e melhorar sua eficiência. Outro destaque é o crédito consignado do Banco do Brasil, em que eles já desembolsaram cerca de 8,8 bilhões para esse setor, com 1 milhão de operações, 728 mil clientes e 140 mil empresas, em que 15% são novos clientes e 85% já eram clientes do Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil tem feito um bom trabalho de divulgação para os próprios clientes da sua base, 95% de escrituração, 2,93% de taxa média e um ticket médio ainda um pouco baixo, de 8,8 mil. Porém, esse é um novo crédito que vem sendo distribuído no mercado e o Banco do Brasil já conseguiu abocanhar uma fatia de 24 a 25% do mercado. E eles ainda destacam a criação do produto de uma forma mais ágil e uma avaliação dupla de risco, pessoal
pessoa física e pessoa jurídica, justamente já prevendo essa melhora na sua carteira de crédito. E agora eu quero utilizar uns 5 a 6 slides para mostrar como que é a estratégia de atuação do Banco do Brasil nessa inadimplência do agro. Então eles citam a seletividade na originação do crédito, uma nova matriz de resiliência, foco em recursos controlados e a ampliação de framework de garantias. Então, em alguns vídeos passados no canal do Bruno Perini, ele citou que o Banco do Brasil detinha algumas garantias muito ruins, como, por exemplo, a própria safra do agricultor. Então, muitas vezes o agricultor ficava inadimplente, ele usava a safra para poder entregar a garantia ao Banco do Brasil, porém o Banco do Brasil não detinha o armazenamento necessário para aguardar uma alta nos preços. Então, ele tinha que vender a safra a qualquer preço. Então ele detinha uma certa garantia, mas que não conseguia cumprir o rombo do crédito. Então o Banco do Brasil aparentemente tem tido uma melhora nesse quesito, renegociação de dívidas, proporcionando recomposição na capacidade de pagamento dos produtores rurais. Então esse é um ponto muito importante, visto que há uma premissa de melhora para os próximos semestres para os agricultores. Então nessa renegociação de dívida, o banco pode estender essa dívida um pouco mais para que o agricultor possa fazer o pagamento, e eles ainda citam um crescimento da carteira de crédito entre 3% e 6% para 2025. Outro ponto é a evolução do risco de crédito no Banco do Brasil. O custo do risco ficava entre 2019 e 2023, variando entre 2,4 a 3,3. Em 2025, houve a Resolução 4966, em que o setor bancário teria que adiantar um pouco mais a provisão para devedores duvidosos. Isso aumentou ainda mais o risco de crédito. Então, o Banco do Brasil, no primeiro semestre de 2025, encontra-se com um custo do risco de crédito de 4,2% da sua carteira total e hoje encontra-se em 26,1 bilhões. E há uma expectativa de finalizar 2025 entre 4,7% e 5%. E olhando para os últimos 6 anos, esse seria o maior patamar de perda esperada. Outro slide que ajuda a gente a entender como que o agro tem impactado principalmente nos lucros do Banco do Brasil. Percebam a perda esperada na carteira de crédito interna, que no primeiro trimestre de 2024, cerca de 22% era composta pelo agronegócio e a maior parte, quase 50%, de pessoas físicas. Porém, agora esse movimento se inverteu e 47% da perda esperada vem do agronegócio e cerca de 25% de pessoas físicas. Outro ponto que eu já venho falado em vários slides anteriores, em vários vídeos e apresentação, é que além do agronegócio, as pessoas jurídicas também têm aumentado a inadimplência, saindo de 2,6 bilhões em 2024 para 4,3 bilhões em 2025, uma alta bem expressiva. Outro ponto, olhando de maneira geral, a perda esperada na carteira de crédito do Banco do Brasil saiu de 9,6 bilhões para 16,9 bilhões em apenas 1 ano e 3 meses. Isso foi um aumento de cerca de 80% num curto espaço de tempo. E esse slide do Banco do Brasil é fantástico, em que mostra a qualidade do agro em perspectiva. Então a Selic saiu em 2020 da taxa de 2% para desde 2022 atuando entre 13,7% e 15%. Isso acaba machucando muito a dívida do agronegócio, visto que os juros aumentam de uma forma que machuca muito. O preço da soja vinha aumentando desde 2020 até meados de 2022, porém não só a soja, mas diversas commodities caíram muito de preço olhando os últimos 2 a 3 anos. Consequentemente, a inadimplência, que encontrava-se em menos de 1%, saiu de 0,52% em 2022 para atualmente em cerca de 3,5%. E o Banco do Brasil, mesmo aumentando a sua carteira do agronegócio, perdeu um pouco de fatia de mercado, saindo de 54% para atualmente em cerca de 49%, enquanto outros bancos ganharam em fatias de mercado. E alguns impactos de segunda ordem no agronegócio. Percebam que a carteira de pessoa física, 6% são de clientes do agronegócio,
Porém, a participação na inadimplência, 29% são de clientes do agro. Então, mesmo na pessoa física, os clientes do agro vêm sofrendo, consequentemente não têm conseguido pagar o Banco do Brasil. Isso acaba aumentando a perda esperada e impactando diretamente no lucro do Banco do Brasil. Outro ponto que eles citam é que o impacto do agro na inadimplência da carteira de pessoas físicas correspondem a 0,6% da inadimplência de 5,59% dessa carteira em junho de 2025. E conforme o Banco do Brasil citou no primeiro slide, o ano de 2025 realmente é um ano de desafios e o segundo semestre também deve ser ruim, assim como aconteceu no primeiro semestre de 2025. Então percebam o fluxo de vencimentos do agronegócio, que para 2025 será cerca de 111,6 bilhões e cerca de 73,7% dos vencimentos são concentrados de abril a setembro. Então, o terceiro TRI de 2025 ainda deve ser muito difícil para a carteira de crédito do Banco do Brasil. E hoje, 57% dos vencimentos de custeio são das culturas de soja e milho. E eu retirei esses slides de uma apresentação da SLC Agrícola, que faz o cultivo de soja, milho e algodão. E percebam como que os preços da soja vêm diminuindo desde meados de 2022, atingindo atualmente o patamar de $10,25. E outro ponto que eu gostaria de destacar é que aparentemente o preço da soja pode ter uma melhora olhando para o cenário 2025-2026, visto que o gap entre a oferta e demanda mundial vem diminuindo, consequentemente isso poderia melhorar o preço da soja. Porém, o mesmo não deve ocorrer com o milho, porque o gap entre a oferta e a demanda mundial entre 2024 e 2025 encontrava-se negativa. Consequentemente, isso aumentou de forma circunstancial o preço do milho. Porém, para 2025 e para 2026, a oferta deve ser maior do que a demanda. Consequentemente, isso pode diminuir o preço do milho, o que seria pior para quem cultiva o milho. Consequentemente, poderia bater ainda na carteira de crédito rural do Banco do Brasil. Outro ponto que eu gostaria de destacar, já remetendo àquela fala que eu havia dito sobre as garantias do Banco do Brasil, olhando a safra 2024-2025 e a safra 2025-2026, o Banco do Brasil tem aumentado as garantias reais de imóveis. Então, aparentemente, o banco aprendeu, não tem pego safras e grãos como garantia e tem pego mais imóveis, porque aparentemente devem ser melhores de venda e deve ser mais fácil para poder realizar o seu lucro e abater no saldo devedor do produtor rural. Então eles destacam que a alienação fiduciária já representa mais da metade das novas contratações no segmento do produtor rural. Porém, o banco destacou na sua apresentação que eles não pretendem ficar com esse imóvel e que, se depender do banco, eles farão novas renegociações para que o produtor rural possa realmente pagar o seu crédito. E como já citei algumas vezes, o Banco do Brasil destacou muitas vezes durante a sua apresentação esse alto investimento em tecnologias e inteligência artificial. Então, um destaque é que eles detêm um dos maiores parques tecnológicos do Hemisfério Sul, com mais de 40 bilhões investidos nos últimos 10 anos, o que seria um dos maiores investimentos entre os seus pares, sendo 30% de aumento de implantações em nuvens, mais de 70% de incremento no número de profissionais na vice-presidência de tecnologia nos últimos 4 anos, 70% de crescimento nos investimentos com cibersegurança e hoje 90% das transações são em canais digitais. E a média do Brasil encontra-se em 80%. E o banco ainda destaca a capacidade de gerar novos negócios. E para quem não conhece, TMS seria a taxa média Selic anualizada, que saiu em 2021 de 4,42% para o primeiro semestre de 2025 para 13,25% e ainda deve aumentar para
para os próximos meses, porque a taxa Selic encontra-se em 15% e deve ficar nessa faixa até o final do ano. E para quem não sabe, a margem financeira bruta relaciona as receitas de juros menos as despesas de juros. Então o banco capta com alguns clientes uma certa quantia de dinheiro e paga juros a esses clientes, vamos supor, a 80% da taxa Selic. E ele empresta esse mesmo dinheiro para outros clientes a uma taxa de juros maior. Então o banco acaba ficando com esse spread, que seria esse lucro, essa margem financeira bruta, que cresceu olhando de 2021 até 2024, de 59 bilhões para 104 bilhões. E o banco acredita que o guidance de 2025 deve ficar entre 108 e 105 bilhões. E o banco ainda destaca que detém uma sensibilidade de mais de 300 milhões a cada 1% de queda na taxa Selic. Então, se em 2026 e 2027 a taxa Selic ficar um pouco mais comportada, na casa entre 7% a 6%, isso poderia aumentar a margem financeira bruta entre 8 a 10 bilhões de reais. Outro ponto, para quem não conhece, o Banco do Brasil detém um conglomerado, ou seja, ele é sócio em diversas empresas. Então hoje, dentro do conglomerado do Banco do Brasil, o resultado da receita de equivalência patrimonial, a BB Seguridade representa 34%, Banco da Patagônia 21%, BB Elo 12%, BB Asset Management 11%, a BB Consórcios 8% e os demais representam 14%. E esse slide é fantástico porque ele relaciona dentro do lucro líquido contábil qual que é a contribuição do próprio Banco do Brasil e qual seria a contribuição do conglomerado. Então percebam que em 2010, dos 11,7 bilhões de lucro, 8,7 veio do próprio banco, enquanto 3 bilhões veio do conglomerado. E em 2024, 16,2 bilhões veio do Banco do Brasil e 19,2 bilhões do conglomerado. Então, aparentemente, o Banco do Brasil tem feito ótimos negócios nesses conglomerados, tem tido fatias boas e os conglomerados têm crescido. E um dado interessante, em que nos últimos 15 anos, em 40% do tempo, os lucros do Banco do Brasil ficaram acima dos lucros do conglomerado e em 60% do tempo, o lucro do conglomerado ficou acima do próprio lucro do banco. Então esse é um ponto muito interessante, que aparentemente o Banco do Brasil tem feito um ótimo negócio e tem conseguido boas margens das suas empresas e participações. Outro ponto de destaque que eu gostaria de mostrar nesse slide, que não é a primeira vez que o Banco do Brasil tem um tombo nos seus lucros. Isso aconteceu em meados de 2014, em 2016, em 2020 e em todas as vezes o Banco do Brasil conseguiu passar por esse período turbulento e os seus lucros conseguiram aumentar. E falando um pouco do potencial retorno para 2025, nessa cotação de 22,11, o lucro estimado de 21 bilhões para o Banco do Brasil, com um payout de 30%, o BB deve pagar cerca de 5% de dividend yield na cotação atual. E se a gente for tirar os 15% de desconto, porque o banco só paga JCP, o dividend yield deve ficar na casa dos 4,2%. E o reinvestimento dos 70% restante, com um ROI médio a 12%, deve gerar um crescimento de 8,4%. Então, fazendo o somatório entre o crescimento e os dividendos, seria um retorno nominal de 13,3%, o que seria IPCA mais 7,3%, enquanto hoje o retorno do Tesouro Direto deve dar em torno de IPCA mais 15%. Então, olhando apenas para 2025, o banco ficaria empatado com a renda fixa. E olhando para 2026, que já tem um lucro estimado na casa dos 26 a 27 bilhões e um ROI médio de 15%, o Banco do Brasil já poderia entregar um retorno real de IPCA mais 10,9%, enquanto o Tesouro Direto está entregando Selic mais 7,15%. Então, quem está investindo no Banco do Brasil hoje tem que entender que, para o curto prazo, o banco não deve entregar bons resultados, mas o acionista do Banco do Brasil está acreditando no potencial retorno para 2026 e 2027 em diante. Pelo menos é nisso que eu acredito, visto que eu também sou um acionista do banco.
E para 2025, mesmo com esses resultados muito fracos do Banco do Brasil, os retornos anualizados não são tão ruins assim, uma queda de 7,57% no ano. E desde as suas mínimas em meados de agosto, o banco já teve uma alta de cerca de 21%. Porém, esse é um ponto que me causa um pouco de estranheza, visto que o Banco do Brasil não deve melhorar os seus resultados para o curto prazo. Então, conforme havia falado, quem está investindo hoje é olhando para 2026 em diante. Então, essa alta veio para quem tem uma expectativa de longo prazo. Mas me conta aqui, pessoal, eu quero saber o seu movimento no Banco do Brasil hoje. Está investindo ou tem encontrado outras oportunidades? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.